Fala, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje a gente nós iremos, né, estar começando a nossa segunda parte, tá bom? De substantivo ligado à classe de palavras, tá? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos de substantivos, né? Quanto ao gênero e número de suas classes, beleza? Então, a gente vai falar agora sobre quanto ao gênero. Então, o gênero dos substantivos, ele pode ser classificado em duas formas, em substantivos biformes e substantivos uniformes. O que é substantivo biforme? Biforme é como mudamos as desinências para formarmos o feminino. Por exemplo, né? Quando a gente consegue ter dois tipos de substantivos para designar quando é para homem e quando é para mulher, quando é para ser masculino ou ser feminino, macho ou fêmea, beleza? Por exemplo, vamos lá. Se temos o conde, então temos a condessa. Se temos o moço, temos a moça. Se temos o poeta, temos a poetisa. Vocês notaram que, dependendo do gênero, pode variar quando diz para homem ou quando é para mulher, se é para masculino ou feminino? E qual é a letra que vai definir todo esse compilado aí? O artigo o ou o artigo a, beleza? Então, se temos o substantivo conde, temos a condessa. Se temos o moço, temos a moça. Se temos o poeta, temos a poetisa. Então, quando aparecer na sua prova, cite, né, é, entre as questões abaixo, um tipo de substantivo biforme. O nome já diz, biforme. Duas dois seres, dois gêneros, beleza? Então, já temos ali a ideia de quando é para masculino e um para feminino, sem alterar a desinência. Exemplo, a palavra conde, condessa, moço, moça, poeta, poetisa. Alterou alguma coisa? Não. É a mesma palavra, só o que alterou aqui temos ali o artigo o e o artigo a para diferenciar quando é para masculino ou feminino, beleza? Curiosidade, vamos falar uma curiosidade, né? A curiosidade é quando usamos a palavra com um radical totalmente diferente para tornar feminino, chamamos de heteronômino, tá? Heterônimo. Exemplo, o bode. Quem é o feminino do bode? A cabra. Pô, foi que nem o conde ou a condessa, em que tivemos ali o radical conde, C-O-N-D? Não, não foi igual. Teve o que? A alteração total da palavra para transformá-la no feminino de um substantivo. Exemplo, né? O bode, a cabra. Não é a boda, né? Não é o boi e a boia. Não, pô. O bode, a cabra. O cavaleiro não é a cavaleira, é a amazona. O boi, a vaca. Entendeu? Então, quando temos ali o substantivo biforme, ou seja, quando temos ali um substantivo para cada coisa, também pode ser alterado o nome total, como exemplo ali o bode e a cabra, diferentemente do biforme em seu sentido normal, né? Que só muda ali o radical ou a desinência, né? O conde, a condessa, entendeu? Ah, Léo, então quer dizer a mesma coisa que o conde e a condessa? Digamos que é o mesmo exemplo que pode levar o bode e a cabra? Sim, são substantivos biformes, que é quando mudamos as desinências para formarmos o feminino, beleza? Então, só que quando muda totalmente a palavra para poder designar o feminino, digamos que é um substantivo biforme heterônimo. Beleza? Ok? Agora a gente vai falar do segunda forma quanto ao gênero, tá? Do substantivo, que seria as partes dos substantivos uniformes. E os substantivos uniformes, pessoal, ele é dado em três formas: em substantivos epicenos, em substantivos sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Vamos agora falar cada um deles. Os substantivos uniformes, tá? É quando usamos a mesma palavra para designar tanto masculino quanto feminino. Exemplo: o policial, a policial. O que mudou de um para o outro aí? O artigo o e o artigo a, como eu disse. Mas o substantivo propriamente dito não mudou, que é a palavra policial. Então ele é um substantivo uniforme. Ele é único para os dois gêneros.
tanto para o masculino quanto para o feminino. O que mudou quando é de um para o outro é o artigo, beleza? Para mudar o gênero. Exemplo, vamos começar aí os substantivos epicênos. Os substantivos epicênos, eles designam animais e alguns vegetais. Exemplo, isso aí designa apenas animais, tá? Os epicênos, eles designam animais e alguns vegetais. Exemplo, o sabiá. Temos o sabiá e a sabiá? Não. Temos o sabiá macho e o sabiá fêmea. A cobra. A cobra, temos a cobra e o cobra? Não, pô, é a cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. Olha ali. O artigo a, ele fica inalterado, junto com o seu substantivo. Entendeu? O artigo o também ele fica inalterado junto com o seu substantivo. A exemplo do o sabiá macho, o sabiá fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Existe o jacaré e a jacaré, sei lá, o jacaré e a jacaroa. Já ouvi gente falando a jacaroa. Porra, aí é foda, né? Não, porra. O substantivo ele fica alterado junto com o seu artigo, tá? Seria o jacaré macho, o jacaré fêmea. Ah, me dá um exemplo então, de um vegetal ou, sei lá, fruta, né? Mamão. Ou mamão macho ou mamão fêmea. Até hoje eu não sei por que o mamão macho ou o mamão fêmea, se eles nem se cruzam, se eles nem se cruzam, né? É meio estranho, mas tudo bem. Eu não tô dando aula de botânica aqui, porra. Tô dando aula de português. Mas enfim, o mamão macho ou mamão fêmea. Beleza? Então, os epicenos servem para isso, designar seres substantivos para animais e alguns vegetais. O seu substantivo fica inalterado juntamente com o artigo, tá? Vamos agora para o substantivo sobrecomum, que é a segunda classe dos substantivos uniformes. Os sobrecomuns, eles ignoram pessoas sempre com o mesmo gênero, como eu falei. O policial. Não, o policial não. O policial seria comum de dois gêneros, né? Vamos continuar aqui, tá? Os sobrecomuns, tá? Eles designam pessoas sempre com o mesmo gênero. Beleza. A criança. Olha só. Existe a criança macho, a criança fêmea? Porra, até existe, mas você não é um animal irracional, né? Você vai falar a criança. A criança, ele pode designar tanto o gênero do sexo masculino quanto o sexo feminino, tá? O carrasco. Existe a carrasca? Não. A carrasco? Não. É o carrasco. Seja tanto pro masculino quanto pro feminino. Exemplo também, vou dar um outro exemplo aqui para nós continuarmos a ideia sobre o comum. Ah, a criatura. Existe a criatura macho e a criatura e o criatura e a criatura? Não, é a criatura, tanto masculino quanto o feminino. Beleza? Ah, um exemplo também. Vítima. Existe o vítima e a vítima? Não, é a vítima, tanto para o homem quanto para a mulher. Vocês entenderam mais ou menos como funcionam os substantivos sobrecomuns? Não se preocupem. Daqui no final da nossa aula, vou estar passando como é que eu posso dizer? Uma pequena planilha da maioria dos substantivos sobrecomuns, comuns de dois gêneros, epicenos e comuns biformes e heterônimos para os senhores estar decorando e entendendo um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Ah, então, vocês entenderam mais ou menos como funciona os substantivos sobrecomuns, né? Então, designa pessoas sempre com o mesmo gênero. E agora vamos falar sobre o mais comum de todos. O nome já diz, comum de dois gêneros. O comum de dois gêneros, eles designam pessoas com mudança de gênero. Exemplo, o policial, a policial. Vocês viram que não alterou? Não alterou o substantivo, que é a palavra policial, mas alterou apenas o artigo o e a, para saber quando é feminino ou quando é masculino. Isso vai ser exemplo do quê? O dentista, a dentista. O viajante, a viajante. O artista, a artista. O jornalista, a jornalista. Beleza? Esse é o comum de dois gêneros. É o que a gente mais vê no dia a dia, né? Então, a gente já acabou de falar quanto à flexão do gênero em biformes e uniformes, beleza?
Particularidades de gênero, tá? Existem particularidades quanto ao gênero dos substantivos que devem ser observados de três maneiras. Primeiro, algumas palavras para as quais a gramática não fixa um gênero, ou seja, é aquela palavra assim, digamos que hermafrodita, né? Serve para os dois e ela não se altera, né? E não há, digamos assim, um gênero, né? Para essa palavra. É aquela palavra e pronto. Exemplo: existe o diabetes e a diabetes, beleza? Pode ser usada pelas duas formas. O personagem, a personagem. O pijama, a pijama. É a mesma coisa, é a mesma forma, tá? Então, elas são facultativas. Você pode usar de qualquer uma das formas, tá bom? B. Algumas palavras mudam, tá? Mudam de sentido quando mudam o gênero. Olha só. O cisma. O que é o cisma? Significa a separação. A cisma é o quê? Desconfiança. Isso a gente vai saber muito nas aulas de heteronímia e monomínia, entendeu? Quando a gente for falar sobre homônimos e parônimos, beleza? Então, a gente vai ter aqui mais ou menos uma base de como funciona. Isso também vai funcionar também nos substantivos, tá? O cisma é uma coisa, a cisma é outra. O cisma significa o quê? Separação. A cisma, desconfiança. Você notou que o que mudou foi apenas o gênero, ou o artigo, né? O e a, em que, ao alterá-los, muda totalmente o sentido da palavra, né? O cabeça e a cabeça. O cabeça significa que é o líder, né? A cabeça é a parte do corpo. O capital e a capital, olha só, quando se fala o capital, significa dinheiro. Quando fala a capital, significa a cidade, né? Principal. O moral e a moral, olha só, o moral significa o ânimo, já a moral significa a ética ou os bons costumes, entendeu? O que vai mudar ali é apenas o artigo. E quando ele é mudado, muda totalmente o sentido da palavra. É, português é complicado, né, pessoal? Letra C. Atenção para essas, tá? São masculinos e são femininos. Sempre cai na tua prova, então fique esperto quanto a isso. São palavras de gênero masculinos. O ágape não é a ágape, é o ágape. O anátema, o aneurisma, o champanha, não é a champanha, é o champanha. Cadê o champanha, né? Cadê o champanha? É o champanha. O dó, beleza? O eclipse, o gengibre, o guaraná, não é a guaraná, é o guaraná. O plasma, beleza? E são palavras do gênero feminino. A alface, não é o alface. É a alface. Não é o apendicite, é a apendicite. Então, a apendicite. A cataplasma. A comichão. Não é o omoplata, é a omoplata. A ordenância. A reis. E a sentinela. Não existe o sentinela e a sentinela. Não. Ele é sobrecomum. Ele é a sentinela. Lembra da a vítima? Então, é a vítima. Tanto para um quanto para outro. Por isso que é sobrecomum. Né? Belezura? Show de bola? Agora vamos falar quanto à formação do plural dos substantivos. Pessoal, quando vai cair uma questão de plurais, vai cair igreja. Qual o plural de igreja? Igrejas. Qual o plural de livro? Livros. Cara, não vai cair essa merda. Pode cair o quê? Plural dos substantivos compostos, tá? Os plurais dos substantivos compostos. Então, a gente vai aprender como utilizá-los. Mas antes de a gente começar o avançado, vamos começar pelo básico. Vamos falar agora do plural dos substantivos simples terminados em algumas palavras, tá? Vamos lá. Vamos falar dos plurais dos substantivos simples. A gente vai falar quanto à flexão em número, beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar nos plurais terminados, tá? Em ão. Quando toda palavra.
palavra terminada em ão, tipo ancião, capitão, comichão, ele sempre vai terminar por ão. Não, vai sempre terminar por ães, tá bom? Toda palavra terminada por ão, tipo capitão, comichão, cristão, cidadão, ela sempre vai terminar o seu plural por ães. Por exemplo, capitão. Qual é o plural de capitão? Capitães. Qual é o plural da palavra pão? Pães. Qual é o plural da palavra anão? Anãs. Beleza? O plural da palavra cristão? Cristãs. Plural da palavra cidadão? Cidadãs. Assim vai acontecer com as palavras o quê? Mão, alemão, espião, ancião, botão, limão, cão. Olha aí. Não terminou tudo com a desinência ão? Toda palavra que termina com a decidência ão, o plural é ães, tá bom? Curiosidade, tá? Alguns admitem duas ou três formas. Exemplo, corrimão, corrimãos, sacristão, sacristãs, ancião, anciãs. Ah, vilão, pode ser vilãs, vilões, tá? Então, você viu que alterou algumas palavras, mas não se preocupe. Em regra geral, tá? Terminados em ão, então ela se flexiona em ães, tá? Agora vamos falar das palavras terminadas em S, beleza? Vamos lá. As palavras terminadas em desinência em S. Vamos lá. As monossílabas e oxítonas, tá? Recebem ães. Monossílabas é toda aquela palavra que você não consegue separar, ela é única. Por exemplo, palavra nó, gás, mês, beleza? Então, monossílabos e oxítonos recebem eis no final. Vamos lá? Gás, gases, beleza? Monossílabo gás. Mês, fica o quê? Meses. Freguês, olha ali a palavra oxítona. Tá ali na sílaba guês, né? Então é fregueses. Beleza? País. Olha ali o is. É oxítono. Então é países. Então houve ali é, caramba, hoje eu estou esquecendo bastante, pessoal. Então, ali recebe ali o acréscimo da palavra ES, beleza? Paroxítonos e proparoxítonos, elas ficam invariáveis, diferentemente dos oxítonos. O lápis fica como? Os lápis. Não tem os lápises. Não faz sentido, né? Então, ó, você vê ali que a palavra lápis é o quê? Ela é paroxítona. Olha ali. O lá é a palavra mais forte. Então, é os lápis. Tá bom? Só vai apenas variar ali o gênero, o para os. Ônibus. Não fica os ônibus, os. Fica os ônibus. Por quê? O da palavra ônibus é o quê? Proparoxítono, né? Então, é os ônibus. Então, as palavras paroxítonas e proparoxítonas ficam invariáveis, apenas mudando ali a quantidade no gênero, se é masculino ou feminino, no artigo, ok? Terminadas em IL, tá bom? Terminadas em IL, se elas for oxítonas, a gente troca o quê? A gente troca em L por S. Exemplo, funil, terminou com L. Ó, IL, funil. Então, vai ser funis. Olha ali. Beleza? Barril, ó, terminou com IL. Vai ser o quê? Barris. Beleza? Fuzil. Vai ser fusíveis? Aí já caiu, é o clássico, hein? Então, o plural da palavra fuzil é fuzis. Tá bom? Tirou o IL e botou apenas o S. Então vai ser fuzis. Beleza? Agora,
Ah, fusível, então, fusíveis, tá? Fuzil é diferente de fusíveis, né? Fuzil é diferente de fusível, né? Então, guardem isso. Funil, funis, beleza? Terminado em L, e L, tira o L e bota só apenas o S. Beleza. As palavras paroxítonas trocam o IL por eis. Olha aí. Agora a gente vai começar, né, a diferença. Agora vamos falar da palavra fóssil. Olha ali a palavra fóssil. Terminou também com IL. Mas olha só. Qual é a palavra mais forte dessa. Qual é a letra mais forte dessa palavra? Fóssil. O fó, né? Ou seja, ela é paroxítona. Então, quando é a palavra paroxítona, a gente tira o IL e bota eis. Então, fósseis é fóssil. Fóssil é fósseis. Réptil, répteis. Não é répteis, é répteis. Por quê? Porque o ré, ele é paroxítono. Então, é répteis. Beleza? G, terminados em X, fica o quê? Invariável. Beleza? Vamos lá. A palavra X fica invariáveis. Vai ficar como? A palavra tórax. Vai ficar os tórax. É que nem o exemplo das palavras ali paroxítonos e proparoxítonos, né? Lá terminado em S. O ônibus, os ônibus. O lápis, os lápis. Beleza? Na palavra X, nos terminados, as palavras terminadas em X, elas também ficam invariáveis. Então, o tórax fica o quê? Os tórax. O sílex vai ficar o quê? Os sílex. A xerex vai ficar o quê? As xerex, beleza? E terminados em N, letra H, pode ser em duas formas. Ela pode se acrescentar o ES ou pode acrescentar o S apenas. Vamos lá. Exemplo. Hífenes, abdômenes, gérmenes e níquenes. É feio, né? Mas tá certo. Beleza? Agora acrescentando apenas o S, vai ficar o quê? Hífen, vai ficar hífens. Abdômen, abdômenes. Germ, germes, germes. Elétron, elétrons. Próton, prótons. Beleza? Particularidades no número de substantivos simples, tá? Alguns substantivos eles são usados apenas no plural. Exemplo. É... Porra, esse nome tá feio, né, cara? Mas tudo bem. Anais. Alvíceras. Arredores. Porra, é foda, né? Ter uma porra dessa aqui. Arredores. Cães. Condolências, férias e núpcias. Olha aí. A palavra em especial cães não está errado, tá? É como se fosse o plural da palavra cães, tá bom? Lembra? Cão, terminado em ão, se flexiona em ães. Mas cães também tá certo. Alguns substantivos tomam significados diferentes quando no singular ou plural. Exemplo, como a gente falou lá em cima, né? Bem, bens. Ó, bem é virtude, né? Se é uma pessoa bem, é do bem ou do mal. Bens, ó, botando em um plural, já significa propriedade, né? Costa é o quê? Litoral. Costas é o quê? A parte do corpo, né? O dorso. Liberdade é o quê? É a livre escolha. Liberdades é o quê? Significa o quê? Regalias, intimidades, beleza? Vencimento é o quê? Fim do prazo de alguma coisa. Agora, vencimentos significa o quê? Salário. Então, há palavras que, dependendo, ela acrescentando a letra S ou não, ela pode mudar totalmente o significado da frase. Isso vale lembrar que é parecido com ali que a gente acabou de falar, né? Nas palavras ali que muda o sentido quando muda um gênero, né? Lembra? O cisma e a cisma. Lembra do o cabeça e a cabeça? Então, é parecido com isso. Só que agora, ao invés de variar apenas o gênero, você vai variar apenas o número, que é acrescentando o S ou não. Formação do plural de substantivos compostos. Geralmente, no teu concurso, cai substantivos compostos.
Então, já fiquem espertos. Compostos sem hífen variam como substantivos simples. Exemplo, aguardente. Como assim compostos sem hífen? Por exemplo, a palavra aqui, água ardente. Até o acordo ortográfico, na maioria dos casos, quando vinha uma palavra que é formado por duas ou mais palavras, ele era separado por hífens. Mas algumas palavras acabou agora saindo dessa regra, né? Do acordo ortográfico de 2010. Por exemplo, aguardente, girassol e vai e vem. Exemplo, ó, compostos sem hífen, aguardente, aguardente. Vai ficar como? Eles ficam como no substantivo simples, as variações, tá? Quanto ao número. Então, qual é o plural de aguardente? Água, ar- aguardente, beleza? Aguardente, é isso mesmo, né? Água ardente. Porque ali, como se fosse água ardente, ó, água e ardente, uma palavra terminou com A. A outra começou com A. Então, como se fosse a fusão das duas letrais em uma única. Então, vai ficar aguardente. Então, o plural dela é aguardentes, tá? Girassol, ó, terminou com L, virou girassóis. Vai e vens, entendeu? Então, quanto aos compostos com o hífen, tá? Observe-se a classe gramatical de cada um dos termos, formadores do composto. Se ela for variável, vai para o plural. Caso contrário, continuará da mesma forma, agora que vem a parte da prova, que geralmente é cobrada. Veja como flexioná-los. Abelha mestra, tá? Como vai ficar em variável ou variado? Guarde esse pequeno trecho aqui, tá? É um bizu para vocês, como eu posso dizer, decorar e fazer de forma correta, né, o plural dos substantivos compostos, tá? Vão para o plural. Vão para o plural. As palavras, se forem substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Substantivos, tá? Adjetivos, denota o que? Adjetivo? Qualidade, estado, beleza? De tal substantivo. Pronomes, quando vai falar que é nosso, vosso, entendeu? A gente vai ter aula de substantivos para que a gente possa entender melhor. Mas toda vez que falar nosso, vosso, ah, uma outra palavra que a gente pode botar aqui como pronome, a maioria das vezes vai ser essas, tá? E numerais. Numerais geralmente vai ser quanto ali ao artigo, entendeu? Ou quando vai falar em primeiro, segundo, terceiro, tá bom? Vamos lá então. E ficam invariáveis as palavras se forem verbos, advérbios, interjeições e prefixos. Vamos lá? Exemplo: abelha mestra. Ó, palavra abelha é o quê? Substantivo, né? Substantivo comum. Então ela varia. Vai ficar abelha, abelhas. Vamos ver a outra palavra? Mestra. Mestra é o quê? É substantivo, né? Substantivo mestra. Então, vai variar as duas. Vai variar as duas. As duas vão com S, porque as duas palavras são gênero de substantivo. Então, o plural de abelha mestra vai ser abelhas mestras, beleza? Amor perfeito. Amor é o quê? Substantivo, né? Substantivo abstrato. Perfeito é o quê? A qualidade que o amor é. Então, é adjetivo. Então, amor vai ficar o quê? Variável, né? Vai ficar amores. Perfeito vai ficar também variável porque é adjetivo, logo é perfeitos. Logo, o plural de amor perfeito é amores perfeitos, beleza? Então, como é que os senhores vão aprender a classificar ou passar para o plural os substantivos compostos? Basta decorar o que eu falei aqui. Peço desculpas que tem sempre um palhaço que passa aqui de moto, né? É, tem uma hora que eu vou chamar a atenção dele. Só vive atrapalhando os outros. Beleza, então para que vocês possam decorar, tá? Isso aqui é de extrema importância para que os senhores aprendam a fazer a variação do plural de substantivos compostos, beleza? Continuando. Padre nosso. Olha ali, padre é o quê? Substantivo. Logo, ele varia. Então, vai ser padres, beleza?
E nosso? Nosso é pronome. Pronome o quê? Possessivo. Nosso. Então, pronome também varia? Varia. Então, o plural de Padre Nosso seria padres nossos. Beleza? Quinta-feira. Olha ali, quinta é o quê? Numeral. Varia? Varia. Então vai ficar quintas. E feira? Varia também? Varia, porque é substantivo. Logo vai ficar quintas-feiras. Beleza? Guarda-roupa. Olha ali. Guarda é o quê? Verbo. Roupa é substantivo. Opa, guarda do verbo guardar. Eu guardo, tu guarda, você guarda. Ele varia? Não varia. Verbo é invariável, lembra? Então, logo, guarda, mantém. Então, roupa é substantivo. Varia? Varia. Então, logo, o plural de guarda-roupa é o quê? Guarda-roupas. Beleza? Sempre viva. Olha ali, ó. Opa, a palavra sempre é o quê? Advérbio. Advérbio. Então, advérbio de tempo. Advérbio varia? Não, ele fica invariável. Então, ele vai ficar do jeito que está. Sempre. E viva é o quê? Adjetivo, né? Né? O viva de viver, né? O viva ali é a qualidade da palavra sempre. Então, é viva. Logo, o adjetivo, ele varia? Varia. Então, logo vai ficar o que? A palavra, o plural de sempre viva. Sempre vivas. Ave Maria. Ave é interjeição. Ele varia? Não varia, lembra? Então vai ficar do jeito que está. E Maria é substantivo próprio. Logo, varia? Sim. Qual o plural de Ave Maria? Ave Marias. Ok? Vice-presidente. Opa! Vice. Vice é o quê? Prefixo. Prefixo, ele varia? Não, ele é invariável, então ele vai se manter como está. E presidente é o quê? Substantivo, o quê? Comum, né? Então varia? Varia. Então presidente fica presidente. Logo, o plural de vice-presidente é vices, vice-presidentes. Beleza? Fica invariável e variável. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Depois, quando você entende aqui esse pequeno trecho, tá? Quando vai para o plural e quando não vai para o plural. Então, é de praxe que os senhores guardem esse tipo de macete, tá? Particularidade do número de substantivos compostos. Varia apenas o primeiro elemento quando, primeiro, ligados por preposição, ou seja, pés de moleque, mula e sem cabeça? Bom, varia apenas o primeiro elemento, quando for ligados por preposição. O que é a preposição aqui, pessoal? De. De mais é. Ó, sem também é preposição, ok? Então, varia apenas o primeiro. Pé de moleque é o quê? Pés de moleque. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Ou seja, olha ali, ó. Quem veio antes da preposição, né? É o que vai variar. O que vem após da preposição não varia. Segunda particularidade. Vamos pegar aqui um exemplo aqui também. Vamos pegar mais um exemplo da primeira propriedade, né? Mula sem cabeça, falamos, pé de moleque. Cavalo vapor. Cavalo vapor é a mesma coisa que cavalo a vapor, né? Então, vai ficar o quê? Cavalos vapor, tá bom? Que o cavalo vapor, ele tem duas formas de falar. É cavalo vapor ou cavalo a vapor. Geralmente eles deixam essa palavra a vapor, cavalo a vapor, mais subentendido, né? Então, a palavra que vai variar é cavalos. Cavalos, vapor. Tá bom? Ahn, vamos lá. Continuando. Compostos formados por substantivo mais adjetivo, em que o segundo termina em que o segundo determina o primeiro. Então, nesse caso, quem varia é o primeiro, tá? É a primeira palavra. Beleza. Exemplo: navio, escola. Bom, vai ficar como navios e escola, tá bom? Porque a palavra escola determina qual é a característica daquela embarcação. Ou seja, é um navio de instrução. Então, é navios, escola. Autoescola vai ser o quê? Autoescola.
Autoescola já seria o quê? Um prefixo. Então vai ser autoescolas. Então é totalmente diferente de navios de escola, tá? Manga rosa. Olha ali. Variando vai ser mangas rosa. Olha ali o adjetivo. O rosa varia o quê? A qualidade da cor daquela manga. Ou a espécie daquela manga, né? Mangas rosa. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui. Homem rã. Olha ali. O rã determina a qualidade do homem, a especialidade do homem. Eu não sei o que é. Então vai ser o quê? Homens rã. Beleza? Decreto-lei. Lei determina a qualidade do decreto. Então vai ser decretos-lei. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui. Pombo-correio. A palavra correio determina a qualidade do pombo, ou seja, a função que o pombo faz. É correio. Então é pombos correio, beleza? Então é sempre variar o primeiro, quando se forma substantivo mais o adjetivo, ok? Diferentemente, aqui ó, nos plurais ali, em que a gente fala sobre abelha mestra, né? Sobre, né? Quando junta substantivo e adjetivo, mas qual é a diferença de um para o outro, tá? Quando a palavra, né, como a gente falou, segunda palavra determina a primeira. Exemplo ali da abelha mestra. Porra, essa palavra mestra determina a qualidade da abelha, pô? É uma abelha mestre? Ela é mestre em que? Arte marcial? Porra, não. Não está determinando a qualidade da abelha. Ele está falando o tipo da abelha que é. Então, não está determinando qual seja. Entende? Então, é a diferença de um para o outro. Varia apenas o segundo. Continuando. Varia apenas o segundo elemento quando formado por palavras repetidas. Exemplo, qual o plural da palavra quero, quero? Seria o quê? Quero, queros, tá? Qual é o plural da palavra corre, corre? Vai ser corre, corres, beleza? Qual é o plural da palavra tico, tico? Tico, ticos, beleza? Qual é o plural da palavra rugue? Vai ser rugue, rugues, beleza? Curiosidade: se as palavras repetidas forem verbos, ambas podem variar. Vamos ver aqui. Ó, exemplo, a palavra tico-ticos não é verbo, então só varia a segunda. Agora, se for a palavra corre, corres, corre, corre, olha ali, corre, verbo correr. Então, pode ser corre, corres, pode ser corres, corres, beleza? Então, ambas podem variar. Substantivos compostos formados com adjetivos reduzidos. Vamos lá. Esse aí, tá? A gente vai ver, principalmente quando a palavra for um prefixo. Exemplo, a palavra bel prazer. Bel prazer vai ficar o quê? Vai ficar apenas invariável a palavra prefixa, ou seja, antes do hífen, e após o hífen é o que vai variar. Exemplo, bel prazer vai ser bel prazeres, tá? Grão-duque vai ser como? Grão-duques, beleza? Ahn, Gran Cruz vai ser o quê? Gran Cruzes, beleza? Adjetivos reduzidos com sufixos são invariáveis. Os prefixos, como o nome já diz, prefixos, ó. Pré. Se é pré, é antes, então é antes do hífen. Agora aqui não. Agora vai ser sufixo. Eu venho aqui, após o hífen, tá bom? Então vamos ver aqui. Altares, mores. É o quê? Fica apenas a palavra invariável. A palavra altar, né? Não, ficam na verdade ali variando os dois, né? Altares, mores. Vai ser o quê? Altar mor seria a palavra singular da palavra altares mores. Então, nesse caso, os sufixos eles serão invariáveis junto com seus determinadas palavras, tá bom? Capitão mor, capitães mores, vai variar os dois, tá? Casos especiais. Se vir uma palavra arco-íris e terra nova, nesse caso, tá? Guarde.
São as duas únicas palavras que não vai variar a palavra arcos e nem novas. Eles vão apenas variar o gênero. Então vai ser o plural de arco-íris vai ser os arco-íris. O plural da palavra terra nova vai ser os terra nova, tá bom? Então são as únicas duas palavras ali em que vai entrar em exceção contra esse caso particular da linha B. Flexão de grau. O grau dos substantivos exprime uma variação no tamanho do ser, podendo também dar-lhe um sentido de desprezível ou afetivo. Exemplo: borraca, velhota, gatão e velhinha. Isso aí a gente vai começar a falar sobre a flexão de grau. Ou seja, o grau, tá bom? É a variação das proporções que o substantivo apresenta, tá bom? São dois graus de substantivo, que é o aumentativo e o diminutivo. A gente vai ver um pouquinho ali uma noção de adjetivo, que foi a aula que a gente pegou antes, beleza? Vamos lá. Grau do aumentativo é o que exprime o quê? É o que exprime a ideia em proporção maior do que a normal, tá? Do que há no normal. Exemplo: boca é o normal, velha é normal, pedra, corpo, você vê que, né, é um substantivo na variação normal. Mas se eu fazer ele no aumentativo, vai ficar como? O plural aumenta, a palavra aumentativa da palavra boca. Se boca grande ou bocarra. Não é bocão, é bocarra, tá? O aumentativo da palavra gato é um gato enorme ou gatão, entendeu? O aumentativo da palavra casa, casarão. Atrevido, atrevidaço. Corpo, não é corpão, é corpanzil, beleza? E o diminutivo, como é que vai ser? O diminutivo é o que exprime a ideia em proporção menor do que o normal, beleza? Exemplo da palavra boca, né? Boca pequena ou boquinha. Gato, né? Gato pequeno, gatinho. Ou, sei lá, pedra, pedra minúscula ou pedrinha, beleza? Palavra árvore, vai ser o quê? Arbusto, não é árvorezinha, é arbusto. Livro, ok, livrinho, livreto. Pé, pezinho, beleza? Bem tranquilo. E também, a gente pode também ter dois processos para se obter os graus de aumentativo e diminutivo, que eles são em dois tipos, o analítico e o sintético. O analítico é formado com o auxílio de um adjetivo, tá? Que indica a proporção maior ou menor de um substantivo em relação à sua forma normal. Vamos pegar o exemplo da palavra. Vamos pegar um exemplo aqui. Palavra pedra. Pedra é o quê? Pode ser dois tipos, em pedra grande ou pedra pequena. Beleza? Ou seja, o aumentativo analítico e o aumentativo e o diminutivo analítico. Ou seja, só acrescentou o que seria o tamanho da pedra, proporção. Pedra grande, analítico. Pedra pequena, analítico, diminutivo. Beleza? Pedra grande, analítico aumentativo. Pedra pequena, analítico diminutivo. Agora, a sintética é a formada com auxílio de um sufixo. Exemplo, casa, casarão. Olha ali, ó, o aumentativo sintético. Não foi casa grande, foi casarão. Olha ali, ó. O sufixo foi o rão, beleza? Ou diminutivo sintético da palavra casa, casebre. Olha ali, ó. Ébre, o sufixo ali. Entendeu? Então, casebre, não foi casa pequena. Foi casebre. Exemplo, mais um exemplo ali do analítico, beleza? Analítico é quando você apenas. É, analítico é quando você apenas coloca ali a proporção, beleza? Vamos supor. é, Obra gigante, obra gigantesca. Obra mínima, obra pequena, né? Menino, menino grande ou menino pequeno. Agora sintético ali, ó, um exemplo. Bocarra é o aumentativo sintético da palavra boca. Pedregulho é o aumentativo sintético da palavra pedra. Olha aí, pedregulho. Olha o sufixo ali. Estatueta é o diminutivo sintético da palavra estátua. Pedrisco é o diminutivo sintético da palavra pedra. Né? O diminutivo sintético. A gente vai ver aqui alguns sufixos indicadores de grau, seja no analítico, aumentativo e no
seja no sintético, tá? No sintético do aumentativo ou no sintético diminutivo. Vamos ver aqui, ó. Ó, prefixo da palavra aça para barca fica o quê? Barcaça. Exemplo da palavra cachorro. Cachorrão. Ó, arra seria o sufixo da palavra boca, fica o quê? Bocarra. Prato tem o sufixo az, significa pratais, ou seja, não é pratão, se diz pratais. Beleza? Entre outros. Aqui temos o diminutivo também, tá? Rio vai ficar o quê? O sufixo acho vai ficar riacho. Ebre, da casa, fica casebre, ou seja, são formas sintéticas, seja no diminutivo das palavras. Beleza? E logo mais abaixo, nós teremos o quê? Alguns exercícios para que os senhores possam estar fazendo e aperfeiçoando, tá bom? O seu quanto a essa matéria de substantivos, beleza? Então, hoje nós fechamos a parte de substantivos e daremos continuidade nas próximas aulas à parte de classes de palavras. Beleza, pessoal? Muito obrigado para você que esteve aqui até aqui, né, no final de nossa aula. Caso você ainda teve alguma dúvida, me repasse, tá bom? Lá no grupo ou então no meu privado, que às vezes ali a tua dúvida é a dúvida do coleguinha, tá bom? E agora, como nosso novo projeto, a gente vai estar colocando os exercícios, tá bom? No novo grupo de exercícios propostos, tá bom? Fixados no nosso grupo. Beleza, pessoal? Tamo junto, fiquem todos com Deus, forte abraço e nos falamos na próxima aula. Bons estudos e até mais. Valeu!